Estamos de volta. Hoje conversando com o Ângelo dos Santos, o Saci Trilheiro, que contou para a gente já como é que surgiu esse apelido, como é que ele perdeu uma perna e o trabalho dele de superação, o trabalho dele diante da família, diante da sociedade, para chegar ao lugar onde ele está hoje de realização, de superação, de aceitação. E eu queria perguntar para você um pouquinho mais. Para quantos lugares diferentes você já viajou para fazer trilha? Para fazer trilha, não tem um número assim específico, mas a gente vai muito para a Chapada dos Veadeiros, como eu já falei, a gente vai quase todo mês, né? Então, o lugar onde eu mais faço trilhas é na Chapada dos Veadeiros. E é feio lá, né? É feio que não dá vontade de ir embora. E em julho, agosto, a gente foi para a Chapada Diamantina e já visitei alguns países também, né? E não fiz trilha, exatamente trilhas grandes, mas na África do Sul a gente já fez a trilha lá da Table Mountain, que tem uma trilha lá em cima. Então, sempre que dá, a gente está agendando alguma coisa, alguma viagem que tenha trilhas também, né? Eu ia perguntar para você qual é a trilha favorita, mas você já falou, Chapada dos Veadeiros. Agora, grau de dificuldade, qual que você percebeu assim que fala, meu, essa daqui é difícil de encarar, hein? Então, tem dois tipos de trilhas, né? Tem a trilha curta com grau de dificuldade alto e tem a trilha longa com grau de dificuldade de percorrer menor, né? Então, na Chapada dos Veadeiros, eu fiz os dois tipos de trilha. Até uma das trilhas, que eu tenho uma foto no meu Instagram, que é do vestido de Saci mesmo, né? Que eu fui fantasiado de Saci, que é a trilha do Mirante da Janela. Essa é uma das trilhas mais famosas da Chapada e também considerada uma das trilhas difíceis, né? Porque tem muita subida, muita descida para chegar no Mirante. Essa trilha dá uns 4 quilômetros, 4 e pouco, mas com um nível de dificuldade razoável. E na Chapada também eu fiz uma outra trilha, que é dentro do Parque Nacional, essa de 23,5 km. Então, Nossa. essa caminha muito, sem dificuldade de transpor pedra, de subir e descida, mas a gente faz ela em 2 dias. No caso, eu e meus amigos fizemos em 2 dias. A gente dorme no meio do parque, uma área de campo, faz 17 quilômetros num dia e os outros 6,5 km no outro dia. Mas essa é a minha favorita, assim. Eu já fiz 2 vezes e vou voltar de novo. Aí nós não estamos falando de superação, aí nós estamos falando de super-homem, né? Superação é uma ação assim grandiosa. Agora, para fazer essa superação, tem que ser um super-homem, 23 quilômetros. Brincadeira. Você faz preparação física? Tem o plano de fazer algumas maiores, inclusive. Nossa, me convida. Ora, você vai receber um sonoro não. Você faz alguma preparação física para isso? Sim, procuro me manter em forma, né, o tempo todo. Vou para academia todo dia quase, vou caminhar, fazer caminhadas no parque, perto de casa, ou na rua. Estou sempre cuidando da alimentação para não engordar, para não sobrecarregar a minha perna, porque também, além da falta da perna, eu tenho insuficiência renal crônica. Então, eu não posso ter, por exemplo, colesterol alto, pressão alta, que isso atrapalha na manutenção do estágio que eu tenho de insuficiência renal. Não é um estágio de fazer hemodiálise, é um estágio que eu consigo controlar, né, com dieta, com exercício físico. Então, essa preparação de cuidar da saúde, né? Tá bom. Só não ter uma perna era pouco, precisava de ter mais alguma coisa, né? Isso Para foi completar. isso foi em decorrência da radioterapia, remédios anti-inflamatórios que tive que tomar para curar. Me diga uma coisa, eu não conheço, você pode me informar, existe algum tipo de competição desse trabalho que você realiza? Competição, assim, em Olimpíadas, em campeonatos estaduais, municipais, existe alguma coisa nesse sentido? Não, nesse sentido, não. Existe. As pessoas fazem, tipo, por trilhas, né? Maratonas de fazer trilha, correr no meio do mato, mas não no nível mais hard, digamos assim. São 50, 100, 80 quilômetros, são ultramaratonistas de natureza, digamos assim. Tá, porque também eu acho que deve ser muito raro, né? A pessoa que é amputada
encarar uma trilha que, quando a gente fala de trilha, nós temos que deixar claro para as pessoas que nós não estamos falando de asfalto, de calçamento, de praça pública. Nós estamos falando de mato, né? Nós estamos falando de mato onde tem beirada de barranco, onde tem terra molhada que você escorrega, onde tem lodo, tem bicho, tem tronco caído. Nós estamos falando de lugar inóspito, de um lugar que não é bem acessível, né? Então, acredito que são poucas pessoas que encaram esse desafio, né? São poucas. Eu conheço algumas pessoas que fazem trilha sem uma perna, mas não, pelo menos não no nível que eu faço. Pelo menos até hoje não conheci. Porque o que facilita eu fazer trilha, né? Aí voltando à questão da prótese. Se eu usasse uma prótese, eu não conseguiria fazer nada disso, né? Eu me adaptei com as muletas. Então, as muletas que eu tenho, eu consigo fazer. Onde eu não consigo ir de muleta exatamente, eu vou sentado, me agarrando. Você sabe que eu também nasci e me criei no mato, só que no interior de São Paulo. E quando eu era criança, até meus 14 anos por aí, era comum a gente sair pelo meio do mato para catar peixinho no riacho, né? Fazer o aquário em casa. A gente encontrar ali com uma cobrinha, né? uma coral, e com a varinha de bambu a gente espantava ela, não matava, espantava e continuava caminhando, descalço, sem nenhum aparato, isso era natural. Hoje em dia, lógico que eu não faço mais isso. Mas você também cresceu no meio do mato, está acostumado com isso. No caso, agora, depois de adulto, depois de distante já algum tempo da sua origem, quando você está fazendo uma trilha, você encontra assim com uma cobrinha, com uma jararaca, uma cascavel, coisinha pouca. Encontra? Sim, sim, é comum isso. Até tem no começo do ano passado, encontrei uma jiboia na trilha. E aí? Muito. E agora que a gente foi para a Chapada da Chapada Diamantina, a gente viu 2 jararacas gigantes. E aí? Aí deixei ficar observando o bichinho ir embora, né? Porque ele corre de medo, ele tá só passando, ele não tem nada de amedrontador assim pra gente. Tá, eu também acho. Tem pessoas que gostam de ver a cobra, já sai com pau em cima dela. A cobra é uma maravilha para a natureza também, como qualquer outro animal, né? Exatamente. E qual é a sua próxima viagem? O que você está pretendendo aí agora? Ir lá para a Arábia? Caminhar na areia? Não, vontades de viajar eu iria daqui a pouco, se fosse possível, fazer uma das trilhas que eu tenho um sonho de fazer, que é do Monte Roraima. Isso está em projeto, talvez dê, talvez não dê, mas isso é futuro. Mas, assim, o que tem de viagem mesmo é daqui a um mês a gente vai para o litoral sul da Bahia e a gente vai fazer algumas trilhas lá perto do litoral. Você falou Monte, o que você falou que tinha vontade de ir? Monte Roraima. Monte Roraima. Isso. O negócio é perigoso? É uma trilha longa e para subir no monte tem a lateral do monte, ela é muito íngreme. É difícil. E com uma perna só, não que eu não consiga subir, mas o problema de subir muito tempo, a perna começa a doer, começa a fadigar, né? E aí pode doer no outro dia. É importante uma coisa que eu vou comentar com você, eu queria que você confirmasse para mim. Já que você passa por trilhas perigosas, por íngremes, como você está falando, você leva equipamento de segurança, tipo cordas, ganchos, que você fique seguro para não ter perigo de um desastre? Então, ainda não fiz nenhuma trilha que necessitasse desse tipo de equipamento, mas as trilhas que eu não conheço, são mais difíceis, eu vou sempre na companhia de um guia, né? Aqui na Chapada mesmo, todas as trilhas novas, né, que eu não estou acostumado a ir, a gente vai com guia, que é o recomendado. Então, o guia sempre tá me dando apoio, se tiver que levar corda, ele leva para ajudar, né? Então, o meu cuidado é esse, né? Sempre ter alguém que conheça a trilha. Se eu não conheço bem a trilha, sempre ter alguém comigo que eu conheço, para me ajudar. Porque a gente tem que ter uma responsabilidade em transmitir isso para o público de uma maneira geral. Quando você fala em trilha íngreme, a gente aproxima de um alpinismo, né? Não que seja um alpinismo, mas aproxima. Então, tem que ter uma quantidade de equipamentos de segurança
principalmente para os novatos, né, que estão iniciando. Você já é velho de casa, mas tem que deixar sempre um cuidado a mais para que o desastre não aconteça, né? Com certeza, eu procuro tomar esses cuidados. Se eu chegar numa trilha e ter que tem muito risco, eu não vou. Tá Se certo. tiver como desviar, ok, mas se eu ver que ultrapassar determinado obstáculo vai ser... posso até achar que consigo, mas se eu ver que vai trazer algum risco, eu tenho que voltar para trás. Na dúvida não vai, né? O Exatamente. Ângelo, você é bem ativo nas redes sociais. Você no seu trabalho nas redes sociais, você, além das fotografias, de mostrar os lugares lindos, você também dá dicas de como se superar, de como trabalhar a trilha, de como fazer todo esse desenvolvimento que você teve aí ao longo desses anos e o trabalho que você realiza hoje? Então, nos meus posts, eu sempre procuro colocar um texto que eu trago esse tipo de informação, né? E quando eu estou fazendo uma viagem, também procuro colocar nos stories o que eu estou fazendo, cuidado. Então, essa é uma preocupação. Eu tenho feito isso sim. Não sou tão ativo nas redes sociais assim, porque como a gente trabalha a semana toda, então isso fica um pouco mais complicado, né? Mas sempre na medida do possível eu estou colocando alguma coisa que possa ajudar as pessoas que estão querendo fazer esse tipo de atividade que eu faço. Ah, legal você falar isso, que você trabalha, viu? Porque senão tem algumas pessoas, sabe as pessoas assim que tem um pouquinho de azedume no pensamento, eles vão falar assim, o cara vive bem, só faz trilha na vida, não faz mais nada. Seria bom se pudesse viver só de fazer trilha. Você tem projetos de fazer palestras, por exemplo, isso daí está em estudo? Está sim. Desde que há um ano atrás passou uma reportagem minha na TV, né? E aí uma empresa de palestras me procurou para fazer parte do portfólio dele de palestrantes, né? Então eu tô me preparando, tô lendo bastante, ainda não teve nada em concreto por causa da pandemia, que no meu caso, como iniciante, meu tipo de palestra seria voltado mais presencial, né? Então ainda não fiz nenhuma palestra, mas eu pretendo fazer, estou procurando me preparar para futuramente começar a dar palestra. Eu acho sensacional, porque hoje as pessoas estão muito paradas, né? Então, eu acredito... ou então academia, um negócio fechado. Eu não sou muito chegado nisso, sabe? Você está em casa fechado, vai para academia fechado. Eu gosto mais desse negócio do ar livre, de como você faz, sair para o campo. E se você incentivar os trabalhadores de empresas em geral, de uma maneira geral, a sociedade, a fazer exercícios ao ar livre, caminhar no campo, e nadar no rio, isso aí é muito importante. Se você conseguir esse intento aí, eu agradeço a você e a sociedade agradece. Com certeza é muito importante. Eu acho que grande parte da minha saúde mental, né, aliada à saúde física, lógico, é desse contato com a natureza. E já tem estudos que comprovam que ter contato com a natureza ajuda, prolonga até a vida da pessoa. Eu não tenho dúvida disso. Porque quando a gente sai de Brasília, vai para uma cachoeira e volta renovado. Eu sei disso. Bom, Ângelo, a gente agradece a você pelo seu trabalho, pela sua entrevista, e dizer a todos que nós tivemos um papo super agradável com o Ângelo dos Santos, o Saci Trilheiro, que contou a vida dele para a gente, a superação, o trabalho lindo que ele desenvolve, dando exemplo para todas as pessoas com deficiência. Eu agradeço bastante por você estar aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, incentivar as pessoas a conhecer mais o nosso Brasil, o mundo, fazer trilhas e conhecer as maravilhas da natureza que a gente tem por aí. Muita gente, às vezes, não tem essa motivação, é bom demais. Muito obrigado. E eu agradeço você de casa que esteve conosco no programa Inclusivo, falando hoje sobre superação com o Ângelo dos Santos. E nós esperamos você na próxima semana para mais um assunto legal, instrutivo. Obrigado e até lá.